Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. Nós juntos somos a Voz do Churrasco, temporada 2026, hein, Cristiane? É isso. E foi embora um ano, hein? Foi embora mais um ano e a gente começa agora um ano aí com super episódio, né, André? Super episódio. O tema de hoje é isso, vem mostrar, na verdade, esse novo momento da Voz do Churrasco, como a gente tem se colocado aí como uma plataforma de conhecimento a respeito do ecossistema do churrasco, gastronomia, indústria. A gente abrir o ano com um episódio falando do tema que a gente vai falar hoje, eu acho que mostra aí muito do que vocês podem esperar dos temas para 2026. É isso aí. E nada disso estaria acontecendo se não fossem os patrocinadores e apoiadores da Voz do Churrasco, não é mesmo, Cristiane? Todos eles que sempre estão conosco desde o início e seguem aí agora nessa jornada, nessa próxima temporada. E eles são El Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Você pode entrar no nosso site www.farofaelcapitã.com.br e enviamos para todo o Brasil. Barão Erva Mate Chás, hoje nós estamos aqui tomando um chazinho, eu e a Cristiane, geralmente a gente está com o nosso chimarrão, mas hoje é um chazinho para dar uma mudada aí. Barão Erva Mate Chás há mais de 70 anos ao lado do gaúcho. Zinho, primeiro pão de alho e líder de mercado no Brasil, agora cada vez mais próximo dos gaúchos, né? Com a linha Todo Churrasco. Frigorífico de suínos Borrússia, feito pela nossa gente. GR Group, assessoria financeira e assessoria jurídica. Você que está com alguns problemas aí e precisa de solução, a GR Group é a opção certa. Entre em contato com eles, são mais de 22 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Temos também Dom Cássio Selaime, nosso amigo aí, Facas com Alma. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. E o Carvão, Cardecácio, carvão oficial da Voz do Churrasco. E o nosso restaurante favorito é Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, ali na Dinarte Ribeiro, em Porto Alegre. Lenscorp, marketing digital, é a empresa que cuida do nosso marketing digital, não é mesmo, Cristiane? Isso aí. E Red Bull, líder mundial em energéticos, também presente na mesa da Voz do Churrasco. Faltou alguém? Tudo isso está sendo gravado aqui nos estúdios Combo. Então, se você precisa para 2026 gravar conteúdo, palestras, vídeos, podcast, estúdios Combo. Além de fotos também. Aqui mesmo é o melhor lugar, hein? É isso aí, André. Todos devidamente apresentados. Devidamente apresentados. Mais uma vez, mais um ano aí com esse grandes time marcas de marcas aí e muitas outras que virão. É verdade. Vem vai novidades. ter coisa nova aí. Vem muita coisa boa. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso convidado. O nosso convidado, eu vou começar dizendo que, assim, primeiro que ele foi uma indicação, tá? É verdade. Eu brinco que, assim, né, quem indicou é o Marcelo Bolinha, né? Eu falo que, assim, né, aqui na Voz do Churrasco é a Cris, o André e o Marcelo Bolinha, porque ele tá sempre por aqui, ele é figurinha carimbada da casa, porque se tem alguém que tem conteúdo para falar, é ele. Quando ele indica, que são raríssimas vezes que ele indica alguém, tá? É porque é bom. Então, e ele indicou esse grande amigo dele e nós fomos ver quem era e realmente é impressionante tudo que esse cara tá fazendo. Então, seja muito bem-vindo aqui, Márcio Ávila. Muito obrigado por estar aqui. Primeiro dizer que eu fiquei impressionado procurando o teleprompter aqui. Cara, é uma metralhadora de conteúdo. Tudo na cabeça, não tem nada. Eu fiquei olhando, ver se eu achava onde é que estava isso tudo. E tudo na cabeça. Você viu que eu fico quietinha, né, Márcio? Sensacional. Eu estava procurando, mas onde é que tá isso? Que tecnologia nova é essa? Letra de algum lugar e esse cara despejando uma máquina. Que máximo. Muito bom. Muito bom estar aqui. O Bolinha, falando um pouquinho desse cara aí, é um grande parceiro, fizemos muitas coisas juntos, fizemos muitos anos a Expo Inter junto aí. É um querido mesmo e um açougueiro da melhor qualidade, talvez dos maiores açougueiros do Brasil, talvez não com toda certeza, dos maiores açougueiros do Brasil. Hein? Temos o privilégio de tê-lo como amigo e parceiro. Com certeza. Ele é uma referência para todos nós, né? E ele sempre aqui na Voz do Churrasco, é que nem ela falou. Ele tem cadeira cativa aqui, o Bolinha pede, a gente escuta, né? E quando ele não pede, a gente chama. Mas, Márcio, conta pro pessoal quem é Márcio Ávila. Pois é, nem sei. Na verdade, é um cozinheiro inquieto, né? Que fez arquitetura, largou sem nunca fazer nada,
e foi se aventurar na cozinha com talvez lá 26, 27 anos atrás, quando eu iniciei, com pouco conhecimento, mas com muita sede de buscar, né? De entender onde eu estava inserido e o que era o meu universo. Talvez seja mais ou menos isso aí, um pequeno resumo. Um cozinheiro inquieto. Gostei desse resumo, né? Muito bom. Um conceito bom para um cozinheiro. Sim, um cozinheiro inquieto. Muito bom. Inquieto. E essa sua inquietude, você... Conta um pouquinho pro pessoal, Márcio. Você é lá de Pelotas e hoje você tem lá o Bistrô Pelotense, mas você tem toda uma história por trás disso na gastronomia. Isso começou há 26 anos atrás, né? Tô fazendo a conta aí. Eu fazia arquitetura, estava no fim do curso, fazia estágio numa construtora e o setor onde eu trabalhava terminou, né? Então eu fiquei desempregado e aí já tinha, não sei que idade lá, 26 eu acho, isso aí. Acho que tinha 25, 26, não queria voltar a pedir mesada em casa e resolvi seguir fazendo alguma coisa. Fui fazer uns bicos de fotografia, porque eu tinha uma máquina legal na época e tal. E aí fui fazer para uma pessoa que tinha uma creperia francesa, que eu achava muito legal esse lugar. E esse cara, eu fui 3 dias seguidos fazer fotos para ele, e esse cara reclamou sempre do negócio. Que o negócio era uma merda, que não vendia nada, tinha que ir com sol, com chuva, feriado, aniversário do filho e tal, parará, e que não vendia nada. E eu achava um negócio tão bacana aquilo, como não vendia nada, eu achava legal, era charmoso o lugar, pensava que não tinha perda, porque era recheio de crepe ali, fazia massa, botava o recheio de crepe. Era uma creperia francesa muito legal. Eu sei que no 3º dia que eu fui fazer foto, esse cara, se eu me lembro quanto era o valor, agora há pouco eu ainda achei lá o nosso contrato de compra e venda, que tinha até que fazer um quadro dele, porque é uma história legal. E aí era o preço do carro que eu tinha um Gol, não era muito novo, era um Gol médio, né? E aí vendi o Gol, comprei esse negócio e o cara estava coberto de razão, porque ele já tinha esse negócio há algum tempo. Realmente o negócio era uma merda, não vendia nada, era um saco todos os dias, não tinha justificativa para tu não ir, não tinha para quem tu botar atestado, porque era tu que tinha que abrir, fechar, não tinha funcionário, né? Então foi uma fase muito complicada esse início, né? Fazer vender um negócio que eu tinha certeza que era um negócio legal, né? E aí surgiu que eu quis, primeiro que a gente fez uma reforma interna e ficou um charme a casa mesmo, ficou super legal, era bom de estar lá, o produto era bom, né? Na medida do possível, isso era um produto bom, e o que aconteceu é que a gente foi buscar como vender mais, né? Eu sempre liguei a qualidade, né? Sempre liguei a venda proporcional à qualidade, né? Quanto melhor, mais venderia. Eu sempre pensei que seria assim. E ainda penso, né? Talvez seja a única coisa que eu ainda sigo pensando há 26 anos do negócio, é que a qualidade faz vender mais. E aí, nisso, buscando qualidade, a gente começou a trazer farinha de fora, farinha argentina, queijo uruguaio, manteiga francesa, não sei o que, tudo que a gente podia, alguns queijos franceses, vinha de São Paulo, era umas novelas, fazer as compras e tal. Então a gente começou a buscar muita coisa de fora e tal, e mais ou menos o negócio foi andando, sofrendo bastante. No primeiro verão foi muito ruim a venda, o segundo verão eu tinha um grande amigo já de anos antes, o Neco da Fazenda Verde no Rosa, que aí surgiu a ideia de, então, no verão, como Pelotas esvaziava 26 anos atrás, hoje já não mais, mas de ir abrir no Rosa. E aí a gente abriu nesse lugar maravilhoso, na Fazenda Verde, não podia ter iniciado de forma melhor, né, com a ajuda lá do Neco. O Neco foi sempre um grande parceiro, né, não só de pádel e de papo, mas eu considero como um grande incentivador do meu início lá, né, porque foi na Fazenda Verde que a gente viu que tinha um negócio que tinha potencial de venda, né? Quando a gente viu que tinha bastante gente lá, um local cheio, a gente viu que tinha potencial, então a gente ficou um verão inteiro lá, eu acho que até o cara
até a Páscoa. Ficamos lá, depois voltei para Pelotas, porque tinha o meu negócio ainda andando aqui, meio atrapalhado, e aí voltei bem empolgado a fazer o negócio andar. E aí segui a cata de matéria-prima boa, coisas importadas, buscava aqui, buscava coisa em Jaguarão, ia, vinha, queijos, farinha, tentando melhorar, até que um dia tem uma história, essa história é bem engraçada, uma família italiana, amigos da minha família, que a filha desse casal, amigo dos meus pais, veio passar a lua de mel no Laranjal. Ela é de Veneza e veio passar a lua de mel no Laranjal. Essa história é muito legal. E o marido dela, o noivo, né, que tinha 2 restaurantes em Veneza, né, e aí conversa de produtos daqui, sei lá, é o charque, pastel, arroz, bolinho de arroz, cordeiro assado, matambre, falando sobre as nossas comidas aqui. Eu sei que eles foram, isso antes era Bacreperia, o nome do nosso restaurante, antes de ser Bistrô Pelotense. E aí a gente, conversando, ele foi 2 vezes almoçar na creperia e tal, tudo ótimo. De noite, um dia, que de noite fazia janta com siri, com o camarão, que era época, churrasco, o italiano lá estava cheio de comida, ele queria a rua. Eu disse, mas me mostra a cidade, bar, restaurante, eu quero ver essa comida daqui, né, que nem eu te mostraria em Veneza, né. Então aí fomos andar, quando peguei o carro, eu digo, onde é que eu vou levar esse cara? Não tem onde levar esse cara, né. Eu não tinha onde mostrar tudo aquilo que eu tinha dito sobre a nossa cultura. E nem na creperia, que eu acreditava que era forte a nossa cultura alimentar, com batata doce, abóbora, pimenta, o charque, siri, que da Lagoa dos Patos era abundante, camarão, essas coisas eu me dei conta de que não tinha. E que talvez o meu trabalho tivesse por uma linha equivocada, né? Eu estava falando para o cara que Pelotas era uma cidade forte culturalmente, né? E que comida para mim era cultura, né? E aí quando eu vou na prática mostrar isso, a gente estava falando um pouco antes disso, quando na prática eu fui mostrar o meu discurso para ele, eu me deparei que nem na creperia tinha, né? Eu não tinha produto, nada do que eu falei, ambrosia, papo de anjo, nada dessas coisas tinha, e o que tinha na volta talvez não fosse do meu agrado, né? Aí eu me dei conta que isso era uma lacuna. Tanto para o meu desenvolvimento, eu conhecia, mas não conhecia o meu território, né? Então eu fui primeiro que isso me chocou, quando ele entrou no carro e a gente saiu andar do Laranjal até o centro de Pelotas, eu digo, cara, onde eu vou levar esse cara? Para comer bom croquete, para comer matambre, para comer todas aquelas coisas que eu tinha dito para ele que há 22, 23 anos atrás eu não tinha para servir para ele. E nem no meu restaurante, que era o que eu acreditava que eu fazia o meu melhor. Aí eu fui me dar conta que estava em um caminho equivocado. E aí começa toda essa história de conhecer a minha região, né? Entender onde eu estava inserido e o que eu poderia ter para servir para as pessoas, mesmo Pelotas não sendo um polo turístico relevante, né? Que eu ia servir comida de Pelotas para pelotense, que isso seria um desafio. Como o Live diz, né? Servir comida gaúcha para o gaúcho é um desafio. É muito complicado. O Live né? fala isso. Muito complicado. E aí foi assim que nasceu essa ideia de falar de comida de território, de valorizar a comida local. Como é que... Na verdade, isso começou de carona. Eu fui buscar ter um produto único dentro da minha cidade, que era o que tinha na casa da minha avó, das minhas tias, da minha vizinha, da amiga da minha mãe, o que se comia. Por que não ter isso em um bom restaurante, né? A receita de matambre que um amigo do meu pai fazia, que eu comi quando eu era pequeno e que eu me lembrava daquilo, macio, maravilhoso, né? Como é que não vai ter siri? Um resgate da culinária. Pois mas sem querer esses termos bonitos todos, era de fato uma coisa prática mesmo. Como não ter isso
como Pelotas não ter uma ambrosia bem feita, bem apresentada, né? Com uma roupa de festa para servir para alguém. Como não vai ter isso? Gosto dessa ideia. Muito, eu também, por isso que eu falei. Muito dessa ideia. Então, assim, eu fui muito atrás de coisas lógicas e sem querer esses slogans bonitos e sem querer esse assunto. Eu fui ver que a gente produz batata doce roxa sem nem se falar em batata doce roxa, né? Era um produto bem típico da minha região e que estava entrando até bem em desuso. Os produtores deixando de produzir porque ninguém comprava. Né? Por quê? Porque ninguém fazia. Porque daqui a pouco tu passava ali na feira e tu nem conhecia. O que é essa batata roxa? Sei lá, é uma beterraba comprida? O que é isso que é dessa cor? Como se faz isso? Como se come isso? Mas isso na casa das avós tinha, elas deixavam em cima do fogão a lenha. Entendeu? É verdade. Então aí foi isso. Foi fazendo com que eu fosse atrás e hoje muita coisa cai no colo, assim, porque como a gente mexe com isso, vira e mexe, chega um cara entregando um aspargo roxo lá que a família dele sempre plantou, né, que é ali da colônia. Então hoje surgem coisas, né, porque a gente está mexendo com isso. Está inserido. Então, então a poeira disso fica ali na volta, entendeu? Então como a gente está mexendo nisso, acaba virando referência para quem tá na volta, né? Porque tem alguém valorizando o produtor e o produto local. Hoje ver que essas nossas coisas têm qualidade, né? E poder falar sobre isso, mostrar, Pelotas está nesse triângulo aí que é de Camaquã, Uruguaiana, Rio Grande, Chuí, que isso... a fartura é monstra disso, né? O que a gente tem hoje sendo produzido nessa região, quem diria que... Imagina se a gente estivesse falando isso há 22 anos atrás, dizer que a gente teria dos melhores azeites do mundo para eu ir ali de carro buscar na casa do cara. Imagina, 100 quilômetros de casa, eu tenho dos melhores azeites que eu já provei na vida. Tanto né? Vinho, azeite... Em Pedras Altas, né? Então tu vai ver que tem azeite hoje. Antes tinha espumante só na serra e tal. Hoje tu pega a campanha, o Pampa ali, tem vinhos magníficos, tem coisas... Tem gente fazendo trabalhos espetaculares. É verdade. Nem vamos falar de carne, né? Porque carne é até covardia falar disso. Porque a gente está no epicentro do furacão tanto do melhor bovino, carne que existe. Bovino, né? De ovelha nem se fala, aquela região de pedra. Ontem ainda estava o Roberto Gresselê dando uma aula sobre isso lá, falando sobre a interferência do solo, da pedra, de como o cordeiro funciona bem em região seca. Por isso é que é tão bom o nosso cordeiro, né? Então, assim, e aí a gente vai cruzando com pessoas como o Roberto, o Bolinha, que vão ainda efervescendo mais ainda o processo, né? Então, e aí isso foi guiando todo o projeto, até que um dia a creperia ficou pequena pro que a gente queria, né? Não dava para tudo virar recheio de crepe ou para essa mistura, né? Até siri fica maravilhoso um crepe de siri. É espetacular. Mas assim, não dá para tudo isso virar, entendeu? Só então, recheio, né? Então estava faltando espaço para que tivesse batata doce, abóbora, matambre, essas outras coisas todas que a gente queria mexer, e aí procuramos um ponto novo para ter uma casa nova, onde a gente botou uma cozinha no meio da casa ou levou a casa inteira para dentro da cozinha, a gente nunca sabe bem isso. Nem Minas. Eu sempre digo isso, sim, né? O cliente hoje senta exatamente na cozinha, a gente não tem peça fechada, vai ver cortar carne, vai ver cortar cebola, vai ver lavar louça. É assim que funciona, é assim que não tem... Que legal. Porque a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Pra então a gente quis, pensando exatamente nessa frase que tu disse, né? A gente foi da onde saiu o projeto do Bistrô Pelotense, é estar na cozinha, né? Na volta de uma mesa, que é onde a gente gosta de estar. Né? Então a gente fez uma coisa como a gente gosta. E como tu enxerga hoje esse movimento, assim, tu acha que as frases vêm acontecendo, né? Mas está em alta, né? Digamos assim, entre os
os grandes chefes, tivemos o Atala fazendo um resgate da cozinha de Sim. território, temos o próprio Marcos Livre com os Campos de Cima da Serra ali, que é um expoente hoje do nosso estado. E como que tu enxerga sendo esse representante da região sul aí do nosso estado? Pois é, tu falou de duas pessoas importantes, né? O Alex foi o cara que fez eu brinco que foi a desmarginalização da cozinha, né? É verdade. Porque até então, lá 25 anos atrás, 26 anos atrás, 27, né? O cozinheiro era socado num porão, né? No fundo, a última peça do restaurante, úmida, quente, né? Com subempregos, com subsalários, né? Com tudo meio estranho, né? E o Alex veio com a qualidade, buscando coisas e trazendo coisas muito novas e elevando isso tudo a outro patamar, né? Ele trouxe para o Brasil o que existia fora, né? Ele veio trazer uma figura relevante, que seria o cozinheiro, um chefe de cozinha, que aliava, vinha com muita bagagem cultural, né? Com muito peso, com muito conhecimento e com muita capacidade, né? Criativa, fazendo com que esse processo dê uma sacudida muito grande. Já tinha uma turma de franceses aí fazendo isso, mas com comida francesa, né? Aí o Alex vem com essa bagagem toda e com essa força toda para botar o Brasil meio num novo rumo, né? E isso fez com que tomasse a grandiosidade que é hoje, assim, né? Elevando a nossa cozinha. Hoje a gente vê que isso se disseminou há 25 anos atrás. O Dom também tem 26 anos, né? 26 anos depois do Dom, tu vê que isso se disseminou, né? Do Brasil inteiro, e ele segue sendo uma referência fortíssima, né? Porque valorizar o produto local, né, passou a ser, de fato, como a gente vem de uma era da industrialização, né? Então, quando a gente volta esse resgate da comida de verdade, da comida local, do produtor, isso traz essa memória afetiva, que é o que o Bistrô Pelotense com certeza resgata ali, mas traz também, principalmente, eu acho, que a valorização do produtor e do próprio produto. Você começou a dizer, né, na época quando você assumiu a creperia, mandava vir queijo não sei da onde, mandava vir produto não sei da onde, e era tudo muito difícil, e dias e dias e semanas para chegar, sendo que às vezes você tem no quintal de casa. A gente pode até pensar por outro lado isso, né? Do bistrô, eu sempre digo que a gente também pensa isso por outro lado, né? Se a gente olhar hoje com a estrutura do bistrô, o piso foi feito a 2 quadras dali, na fábrica de mosaicos, né? O dono da fábrica de mosaicos, Burro de Auger, almoça todo dia no bistrô. Então, isso pode ir além disso. A Renata, que fez a louça, que fez a cerâmica da casa, que, afora ser minha amiga de infância, é cliente do bistrô. O serralheiro que fez as coisas, o Rogério, é meu grande amigo, é cliente, a gente segue tendo laços ainda. Então, na verdade, a gente pensa também na parte comercial. Sim. A famosa de economia circular. De saber quem fez, que é lógico isso, cara. Se a gente só pensar nisso, já tá bom. Nem precisa ir o discurso muito além disso, né? O bistrô, tu vai ver, assim, tem coisas... Ele é todo com o vinho. Hoje a gente só tem vinho perto de casa, né? Só tem vinho da campanha, tem de Camaquã, Livramento, os nossos vinhos, né? Então cara, a gente fala com quem faz o vinho. A gente não compra o vinho porque estava 79, comprando a caixa, sair 12, entendeu? A gente compra o vinho da pessoa que faz. O cara faz e sabe que aquela caixa ele vai entregar. O Pinot Noir número 1 da Vinícola Alto do Paraíso, ele foi lá nos dar de presente. Entendeu? Então, essas coisas para nós são fortalecedoras. Fazer com que a gente faça a nossa parte dentro de uma coisa, né? Porque daqui a pouco a gente está reclamando que a estrada não está duplicada,
O que eu faço pela duplicação? Claro que eu não tenho verba para ajudar, eu não sei fazer asfalto. O que eu faço? Eu tento tirar um caminhão dali, entendeu? Comprando de perto de casa. Se eu tivesse talvez dado um Google ali e fosse procurar um piso para botar ali, talvez eu fosse trazer ele de Santa Catarina, entendeu? Mas, porra, tem 2 quadras dali, os caras acho que me levaram uns até de carrinho e empurrando, porque era mais fácil do que chamar, entendeu? O dono almoça ali. Então, essas coisas, a gente se preocupa muito com a parte comercial também. Isso não é só a poesia, não é só essa poesia, né? A gente tenta fazer com que a gente contribua para que a nossa roda rode, né? Que é fortalecendo outros, tendo e conhecendo, indo buscar, né? Hoje teria oferta de peixe vindo, sei lá eu da onde, até do Alasca vem peixe, entendeu? Porra, mas a Z3 é ali, cara, é 10 quilômetros dali, eu sei o quanto aquilo ali precisa, né? Eu sei quanto aquelas pessoas precisam e sei que muitas dali fazem bom trabalho espetacular. Como não comprar, né? Ah, mas é 2, 3, 6, 5 reais. Cara, não é só essa matemática que faz a gente andar. Ah, mas tu não... Não, lógico que se dá bola para valores, a gente senta em cima dos números lá, cuida, mas a coisa tem que ser um pouquinho... Aí, ó, um pãozinho. Pô, na hora boa. Obrigado. Mas tem que ter essa responsabilidade também de tentar fazer a minha parte, né? De olhar para o todo, processo. né? Porque você trouxe um exemplo que eu achei fantástico, né? Eu reclamo da estrada não estar pavimentada. Ok, a gente entende que tem muitas questões por trás de uma estrada não estar pavimentada, mas uma das formas de ajudar o que está ao teu alcance nesse processo? Sim. Escolher a minha compra. Sim. Entendeu? Eu posso escolher minha compra. Nem tudo eu posso escolher, mas no que eu posso escolher, eu sempre escolho. Eu sempre procuro saber quem faz o que a gente está botando para dentro do bistrô. É muito mais do que... Isso para nós é muito importante. Do que esse discurso bonito de valorizar o produto local e de paraná, toda essa coisa. É bonito isso, é lindo isso é super legal. É necessário, só que dá para fazer mais. Claro que sim. Claro que sim. Acredito que sim, e a gente tenta isso todo dia. Não é só falar, né? Óbvio que a gente vai ter as pessoas que têm ali os seus lugares onde consegue atingir, né, um público muito maior, que se ela falar já tá muito bom. Já tá cutucando sobre isso, tá ótimo. Já ajuda, mas quem puder fazer é muito importante que possa ter esse acesso e refletir. O André faz muito isso lá, né, o Capitã, com os nossos produtos. A gente busca muito também, muito o que é daqui, quando é possível, mas é o que você falou, quando é possível. E conhecer que a gente tem coisas maravilhosas e que a gente tem, e aí vai entender, né, por que o nosso siri é bom, né? Entender por que a nossa carne é boa, por que o cordeiro é bom. E tu acha que essa nova geração de cozinheiros, né? Porque eu digo que chefe é uma posição, né? Cozinheiros, eles têm essa preocupação com a comida regional, com a comida de território, com os insumos que são locais, ou ainda sofremos aquela influência, vou usar até maçante, da era da gastronomia do global, tem que seguir os modelos franceses, tem que seguir a cozinha não sei o quê, entendeu? Eu estava pensando até agora, complementando assim, isso que a gente estava falando, eu tenho que ter alguma coisa para vender para alguém. Um conceito. Porque se eu for vender no meu lá, lasanha, espaguete à carbonara, nada contra isso, não é isso, entendeu? Porque eu adoro comer, ainda falei coisas que eu adoro, mas eu vou ficar vendendo batata frita, eu vou ficar vendendo... hambúrguer? Sei lá eu, cara, podemos ficar dizendo nomes aí de comidas internacionais que todo mundo vende, né? Mas é muito melhor eu me colocar num mercado que eu tenha coisa para vender que são minhas, não são coisas autorais, mas são coisas aí que tu falou do meu território, são minhas posses, e que outra pessoa se fizer, talvez
vá capenga, porque essa pessoa não está nesse... Né? É como eu fazer um prato, um cassoulet francês da região específica lá, usando coelho, usando bacon. Meu, nem coelho tem na volta da minha casa. Então eu vou ter que comprar um coelho congelado que veio não sei de onde. Então, eu posso fazer esse prato bom? Talvez até possa. Mas ele vai ser só um prato bom. Ele não vai me carregar com mais nada. Então, eu sempre penso que se eu levar um pouco do que é meu, da forma de fazer, assar um pão no forno a lenha, com uma panela de ferro tampada, isso, a minha avó fazia isso. Isso eu vi. Eu me lembro desse cheiro, entendeu? A minha avó fazendo bambrosia. Quando eu chegava na porta da casa dela, isso pequeno, ambrosia. Ambrosia hoje. Bah, que delícia, amanhã nós vamos comer ambrosia. Isso lá da rua. Então, eu consegui fazer isso, nem que seja numa escala bem pequena, eu acho que isso pode ser legal. Até para minha filha. Eu tenho uma filha de 19 e uma de 7. A de 19 circulou bem, viu bem e conviveu nesse momento todo aí, mas a pequena para ver como isso funciona, o que quer fazer uma ambrosia, entender, sentir aquele cheiro, gosta ou não gosta, e tá tudo certo, mas entender que isso existe, batata doce, abóbora, todas essas coisas que a gente tem, a forma como eram feitas, assar a abóbora inteira, depois cortar, já nasce um pirê pronto, né? Todas essas... Então a gente, essas coisas é ter um produto para vender que ele carregue um pouquinho mais do que só o produto. Eu acho que isso é uma coisa importante. Carregue um DNA. Claro, eu posso fazer acarajé, mas isso para mim vai ser só um prato. Entendeu? Não vai refletir a tua essência. Não tem absolutamente nada de mim, não tem nada. Eu posso fazer, daqui a pouco, se eu até testar várias vezes, talvez ele até fique razoável, mas vai ser só um prato. Então eu acho que quando eu vou ficar vendendo acarajé em Pelotas, qual o sentido disso no meu processo? Talvez até para alguma pessoa de Pelotas isso tenha uma super representatividade. Sim, se for de alguém de família baiana. Se isso tiver ou até de Pelotas mesmo, mas se isso tiver no teu sangue, né? Tiver dentro do teu processo e tu tiver alguma coisa para passar com isso, eu acho que vai além do prato. Eu acho que vai além do prato, né? Vai além do prato. Eu acho que tu pode carregar tanto história como um pedacinho da terra, um pedaço... isso é a cultura, né? Eu tenho, assim, a gente roda muito evento, roda muitos lugares, né? Brasil afora, assim, e eu noto que existe uma comoditização, globalização da cozinha. Sim, e eu fico tão feliz quando eu encontro algo daquela região. Tanto é que nós fazemos muito turismo gastronômico. Eu sou daquele que gosta eu sou da comida de rua. Comida de rua. Porque ela é muito identificadora, né? Porque a comida de rua é muito identificadora, né? Acho que ela é a porta de entrada. Acho que ela é a porta de entrada para a comida de território para que não morra. Claro, mercado e comida de rua. Exato. Claro. Porque o cara na esquina, ele faz o que é dele. Ele não faz o que... Tu nunca vai ver em Pelotas um cara na esquina fazendo uns ceviche, entendeu? Vai ver o cara fazer isso. Não. Porque isso não tem absolutamente nada dele. Não é que não possa. Mas não tem nada dele. Tu vai ver o churrasquinho de gato lá na porta do Jogo do Brasil. O cara fazendo aquilo Não tem como ter o jogo e não ter 5 churrasquinhos de gato em cada esquina. Aquilo é nosso. Minas é o... No palitinho de bambu, aquilo é feito em caso bambu. Às vezes tem felpa na carne ali. É verdade. Mas bom pra caramba. E aquilo é nosso. Aquela farinha exatamente. Deixa a gente assim, tudo sujo. E bom pra caramba, entendeu? Pastel no jogo, essas marcas. Sanduíche de pernil na porta do Mineirão, em Minas Gerais, é isso que a gente come. Então, é isso. Então, acho que essas coisas são muito fortes. E quando a gente viaja, é interessante, né? Que quando a gente vai para outro país, quando a gente viaja, a gente busca essas coisas. Então, como que eu não vou ter isso para vender? Porque como é que eu vou estar fazendo o inverso? O ceviche?
o cara nem fica na lista, a não ser que seja uma referência nisso com algum... Claro. Com que tenha se muito mudado pra conteúdo. lá. Com... Que tenha se especializado Não, nesse prato. também, Pode ser mil que isso coisas. vire conteúdo, claro. Que isso vire uma coisa Mas que seja importante. dele. Mas que seja dele. Mas ter alguma coisa para vender. Eu penso que isso é ter alguma coisa para vender. Um pedaço da minha terra. É como a quermesse. Cada um leva o que sabe fazer para quermesse. A quermesse da igreja lá que juntava o que todo mundo contribuía, tu vai levar para a quermesse o que tu sabia fazer. O teu bolo de banana, o teu bolo de coco, a goiabada, o doce de leite, tu vai levar o que tu sabia fazer. Então eu acho que é mais ou menos isso dentro do processo, né? O bistrô pelotense, então, é isso. Ele leva o que você cresceu comendo e aprendeu a fazer. E que a nossa cidade também comeu, e que a nossa cidade produziu, e que a nossa cidade fez, talvez, o balcão local, talvez, né? E como foi esse processo? Como foi a aceitação? Porque é isso que a gente estava falando no início, né? Você vender comida de Pelotas para o pelotense. Como foi esse desafio? Tem coisas início? maravilhosas, né? Por exemplo, charque hoje a gente não vende, né? A gente tirou. Eu me dei por vencido, ponto, tá bom. Virei isso, né? Por quê? Quando a gente abriu nesse novo endereço e nesse formato, há 10, 11 anos atrás, né? Acho que sim. 11 anos atrás, né? Claro que tinha 2 pratos de charque dentro do nosso cardápio, né? Um era uma croqueta, né? Pegamos aquela receita clássica espanhola lá, e só que em vez de fazer com Ramon, fizemos com charque, né? E outra era um carreteiro, bem clássico, vinha numa panelinha de ferro, lindo e tal, maravilhoso. E a gente abriu, por sorte, muito cheio todos os dias e movimentado, e não saía absolutamente nenhum charque. Nada, ninguém pedia nada, estavam comendo tudo, estava tudo rodando muito bem, casa cheia, ótimo e tal. Nunca ninguém pediu de entrar de uma croqueta de charque, e o carreteiro de charque mesmo na panelinha esquérrima, todo o processo, tudo, ninguém, nada. Cara, não pode isso acontecer. Tem que vender, isso era meta, tinha que vender. Na minha cabeça isso era fortíssimo, porque o charque foi muito forte na minha região e ele teve uma importância muito grande. Histórica, né? No nosso desenvolvimento cultural, em tudo. Ele foi muito. Cara, tem que vender, não existe a possibilidade de não vender isso, as pessoas vão ter que comer. Com essa maluquice de ter que vender e 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu disse, cara, não pode isso, né? Nós vamos mandar de presente. Vai, mesmo sem pedir, vai chegar no couvert a croqueta de charque com uma mostarda de butiá, vai chegar pro cara na mesa. Não tem? Aí ele vai ter que comer. Aí ele vai achar legal, talvez ele se abra para comer. A grande maioria dizia, não, a gente só veio jantar mesmo. Charque não. Que loucura. E aí perdi essa. Tirei. Foi passando. E em eventos a gente procura botar sempre, fora, logicamente, em tudo leva, né? Mas em casa... Eita, coisinha difícil. Mas será que... Aí a gente foi... Aí entra a história. Eu sou inquieto, né? Primeiro que eu não é um não que me barra. Por sorte, eu sou um cara muito insistente, né? Não é um não que me barra, eu fui atrás disso. Como é que eu poderia... o que leva isso, né? E a gente foi ver que realmente o charque nunca teve na mesa de Pelotas. Olha só. Porque por que o charque estaria na mesa de Pelotas? Ele era Qual é o sentido disso? Se o cara tinha o boi fresquinho, quantos bois ele quisesse, ele tinha no pátio. Por que usar charque? Ele nunca usou charque. Não tem relatos de nenhum jantar daquele. Eu fui muito atrás, fui biblioteca pública, fiz pesquisas com pessoas da área muito competentes. Tem aqueles jantares que foi no Palácio Tal, na casa número 2, no não sei o quê. Nunca teve absolutamente nada com charque. Nunca Pelotas consumiu charque.
Por quê? Porque tinha o boi fresco. O charque era uma alternativa para vender o boi fora quando não se tinha refrigeração. Mas nunca para o cara da casa comer. Para a pessoa de posse da região comer. Ele ia ali e pedia, mata mais um boi hoje que nós vamos hoje fazer um jantar. E nunca pegar o charque para fazer. Então isso não foi uma coisa local. Isso a gente fez muito dinheiro com isso, mas não consumiu esse produto. E talvez isso tenha alguma relação com não consumir. Entendeu? De repente não faz parte da evolução histórica de paladar e da memória afetiva. É maravilhoso, eu gosto. Mas não é normal. Gosta, mas não é uma coisa de consumo local. Não era um produto consumido localmente. Olha só, pra tu ver, eu não tinha essa informação. Nem eu. Nem ele tanto. Nem eu. Então, às vezes tu fala da campanha, e tu nem lembra é do uma Shark. certeza isso. É um relato. Sim, mas Isso é um relato. Não tinha, em nenhum dos relatos de cardápio, de janta, sei lá, eu não me lembro quem era, mas quando vinha presidente, quando teve janta de não sei quem, nunca teve relatos de ter charque, cordeiro tinha, assados tinha, abóbora tinha, arroz caldoso, usavam esse termo, tinha, entendeu? Então todas essas coisas doces em calda tinha, ambrosia tinha, todas essas coisas que são nossas tinham, né? Mas charque não tinha, não era consumido localmente. Ele era um produto. Era um produto muito era rentável, vendido, mas não maravilhosamente consumido. rentável, mas não era consumido, porque não tinha sentido o consumo do charque. Por que o cara ainda vai pegar uma carne que ele tem que dessalgar, que ele tem que fazer mais alguma coisa nele, se ele tem a carne fresca prontinha aqui para ele, escolhida? Sim. Entendeu? A dedo, né? Eu quero aquela ali. Com certeza. Faz muito sentido. Faz É. muito sentido. Não deixa de fazer sentido, né? Então, até hoje, temos dificuldade. Não é uma coisa que se vira e mexe, tenta, faz, põe no almoço, que tem um buffet bacana, põe, um ou outro gosta e gosta bastante, gosta, se identifica, que meu pai fazia, que no meu vô tinha, que não sei o quê, parará, mas isso não é de massa. E, ao mesmo tempo, chega o turista e diz, como não tem charque aqui? Sim. Carreteiro de charque. Como Vai-te não? embora, velho. Que é Porque louca. tu não vem todo dia. Pra tu ver, mas isso é interessante de ver como a história criou essa história mesmo, né? Sim. Do produto, da origem, né? Sim, Porque a gente tem a ideia, se produz lá, consome-se lá. claro. E acaba, na verdade, nem Na verdade, sempre. ele foi pra fora. Que legal. Que legal. E, assim, o que a gente sabe de Pelotas, né? O que é o famoso no Brasil inteiro, são os doces pelotenses de origem portuguesa, né? Isso é maravilhoso, né? É demais, né? Maravilhoso. Fena doce, né? Maravilhoso. Tem aqueles talentos perdidos, tem as especialistas em cada coisa. É uma coisa absurda, né? Acho que é muito mal remunerado agora, ainda teve aniversário da minha filha e tu vai comprar doces, cara, não pode ser esse preço, essa obra de arte, essas coisas tão boas. Artesanais mesmo. É feito um a um, não tem máquina que faça quindim, é feito 1 a 1. Não tem máquina que faça o camafeu, ele é feito 1 a 1 e ele é banhado 1 a 1. Não tem, e depois ainda bota nozes em cima de 1 a 1. Então alguém compra 600, eu fico imaginando, cara, o cara vai fazer 600 camafeu, cara, como é que vai fazer 600 bolinhas, banha, espera o glacê secar, quando tá quase secando, solta nozes em cima, todo esse processo aí tu vai ver, isso custa R$2,50, R$3,50. Se isso é fora daqui, isso é, né, essas coisas culturais são, e aí cai naquilo, né, pô, mas eu sempre comi, como é que vai ser agora 5, 6, 7, 8, né? Esses artesanatos todos eu acho que a gente valoriza muito pouco. E tem muitos que vão embora com o mentor lá, com o fazedor, né? Que não vai ter mais gente fazendo.
né? Tem coisas que não vai mais ter gente fazendo. Pega na linha de doces mesmo, com toda certeza a gente vai ter doces que a gente não vai ver mais, porque a senhora que faz não passou para a filha, não passou para a neta. Perigo que a neta vai ficar o dia inteiro enrolando um camafeu, banhando, cuidando se o glacê está no ponto, dia úmido, Pelotas é úmido pra caramba. Esses doces é um inferno fazer. Não combina o clima com o doce, cara. É úmido pra caramba, tu vai fazer um doce caramelado. Como? Não tem como fazer. Só elas conseguem fazer aquilo. E tu acredita que, em função de tudo isso que está me trazendo, assim, perderemos muito? Perderemos muito, com toda certeza. Perderemos muito. Perderemos muito. Perderemos muito. Então, nessa área de doce, com toda certeza, perderemos muito. E eu acredito que devemos ter perdido muita coisa já. E desde como muitos pratos já não existem por aí. Perdemos muito. Sim. Muito. Será que falta um trabalho da iniciativa pública digamos assim, de manter, vou dizer público-privada, de manter a nossa, de ter um trabalho de resgate, Mas eu não sei, Tu entende onde eu quero chegar? Eu entendo que tu quer chegar, mas de ter que sejam livros, que sejam... Não, isso tudo tem, mas... Essa geração de hoje nem lê livro. Não, até não, mas ele até vai buscar o conteúdo, vai buscar como se faz o camafeu, o ninho de fios de ovos. Cara, quem é que vai se dispor a ficar fazendo aquilo, cara? É muito trabalho aí para tu vender a R$3 e a pessoa que leva diz, tá, mas eu levando 100, tu não me dá desconto. Eu digo, não, 100 é que tu me levou pro inferno, porque eu fiquei 6 horas fazendo, 100 tinha que ser mais caro. Entendeu? Então, eu acho que a lógica faz sentido. A má remuneração, claro, bota a pessoa pra fazer o dia inteiro, por mais prática que tenha, são coisas muito Se faz 2, 3 é mais fácil, ficar mais barato. Claro, 2 era pra dar pra pessoa de presente. Agora faz. E, na verdade, aí tu começa a entender onde que a indústria começa a ser vantajosa. Claro, onde ela começa a ganhar. Onde ela começa a ganhar. Nós não estamos nem entrando no mérito de preço, de escalabilidade. Estamos entrando no mérito de que às vezes as pessoas... Mas eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Posso ter um substituto. A gente agora fez ainda uma festa para minha sobrinha, né, que eram tudo coisas pequenas. Eu digo, cara, tu fazer um mini quiche e tu fazer um quiche grande, eu levo o mesmo tempo. E cortar em quadradinho. Eu não tenho prática do que de encher a forminha com a massa, o quiche pequeno. O quiche grande eu faço todo dia, eu faço de olho fechado. Eu aqui batendo um papo teria feito aqui vários, entendeu? Mas esse pequenininho precisa cuidar, ver se ficou bem. Então, todas essas obras de arte... Cara, isso é muito trabalhoso. Então, quando eu vejo essas coisas pequenas, bem feitas, tem uma senhora que faz uns ratinhos, cara. Cara, é uma escultura. Não é com nada, é com o melhor branquinho que eu já vi na vida, né? E faz um ratinho, bota olhinho, orelhinha, rabinho, bota uma coisinha no rabo. Cara, quando eu ainda digo, pô, pelo amor de Deus, se cuide. Não vá agora, porque nós ainda temos que comer bons ratinhos. Porque não vai ter ninguém que faça isso. Eu acho que isso vai se perder com as pessoas. E o preço, tu vai lá pagar, não pode ser, tá errado isso. Não pode ser R$2,50 o ratinho, não tem como ser R$2,50 o ratinho. É que ao mesmo tempo eu acho que falta também... cai no nosso assunto, por isso é que eu levei para isso a valorização das coisas. Sim. Eu acho que a mão de obra é muito pouco valorizada dessa parte de doce. Da confeitaria, né? Eu acho que isso é muito mal valorizado. Por isso não tem a sequência. A neta vai querer fazer a mesma coisa da avó, vender o doce a R$2,50, o doce, ela vê que a avó passa às 6 da manhã, à meia-noite, fazendo ratinho. Aí quando chega a mulher lá, paga o centro, que a avó dela passou não sei quanto tempo fazendo, paga R$250. É bastante dinheiro, tá? Não é isso, não tô... Sim, mas é... Mas para esse artesanato não é. O custo da hora, o trabalho, né? Então aí tu vai ver que essas coisas a gente gosta, a gente acha tudo maravilhoso, até dias que valoriza... Mas na hora de pagar, talvez. Aí cai aquela diferença que a gente falou do falar e da ação. Sim. Né? Quem compraria esse mesmo ninho de fios de ovos a R$7, R$8?
entendeu? Acho que até o consumo seria diferente, não ia ser um bocado, encher a boca e botar todo pra dentro, entendeu? Tu comeria de uma forma diferente. Eu acho que a valorização, eu acho que ela precisa, talvez isso, em vez de ser o que tu falou, público, privado e tal, o consumidor entender que aquilo, cara, isso uma pessoa fez à mão, pra mim comer. Eu vejo ainda que tem mais um problema nessa história toda. A nova geração, por já vir diminuindo o consumo de certas coisas, talvez tu vá apresentar isso para ela. Um chocolate, abre esse bombom aí que cada vez diminui mais ali dentro da caixa. Bombom Abre um bombom que é agora não é nem chocolate mais, né? Gordura, sabor, chocolate. E vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. Horror, né? Não vem nada dentro dos saquinhos, cara. Coisa mais engraçada. Sim, 15 gramas. Que loucura isso. Não, mas é isso, eu acho que não é... Tá certo, se eles estão fazendo essa roda deles rodar, tá tudo bem, mas eu acho que o nosso poder de escolha, eu acho que tem que ter um papel importante, né? Que senão pega essas coisas geniais. Pô, Pelotas mesmo tem umas... Cara, tem umas artistas absurdas, assim. Nós temos que afinar doce, né? Temos que... Não, vocês não têm ideia o que as pessoas fazem. São coisas que tu não acredita, que são maravilhosas e que são únicas. E que aquela pessoa faz daquele jeito. Que a bisavó dela fazia, aí passou para a mãe, aí passou para ela, e que quando ela morrer, morre com ela. Porque não foi para a filha já não estava nem aí. A neta, então, nem se fala. A neta tá fazendo TikTok, não tá nem aí pro negócio. Isso é verdade, né? É verdade. Então, eu entendo isso que você está dizendo, que a valorização, por mais que a gente, óbvio que isso que o André falou é importante, de ter valorizações iniciativas público-privadas são muito importantes, mas é muito mais do indivíduo. Claro. É muito mais do quintal de casa, que é o que você está fazendo, né? Lógico. Então você poderia estar aí muito mais falando... Você poderia começar falando da comida de território do Rio Grande do Sul. Sim. Então pegar todo o Rio Grande do Sul. Mas você começou no quintal de casa. Então deixa eu... É aqui. No meu quintal. Então, se cada um olhar para tua grama... Quando eu vá melhorando, vá dando uma expandida, mas eu ainda tenho muito assunto dentro do meu pátio, né, para falar. Ainda tem muita coisa. Então, acho que isso e essa valorização é uma coisa que me incomoda bastante, assim, porque todo mundo gosta, todo mundo acha legal, todo mundo publica, compra, parará. Mas aí se tu botar aquilo, cara, quanto teria que ser aquilo, né? É só traçar um paralelo com outras coisas, né? Podemos pegar outras referências, quanto custa outras coisas que a gente se dispõe a pagar, né? Entre um chocolate embalado e um ninho caramelado, cara. Sim. Olha o que tem ali de processo de... Como é que vai ser muito menos esse artesanato, né? A gente... valorização é a nossa... Porque eu acho muito difícil a gente se manter coerente, né? Eu acho isso, para mim, é a minha meta, né? É eu me manter coerente, porque daqui a pouco eu tenho um pensamento legal, né? E quase todo mundo, acredito que todo mundo tenha um pensamento legal. Eu acho que no dia a dia a gente desliza e não se mantém coerente aos nossos pensamentos. E aí, por N motivos, mas tá chovendo, eu tinha que deixar minha filha na escola, senão ela vai se molhar. Por isso é que eu parei em fila dupla. Não tem essa. Pega um guarda-chuva, compra bota, vai mais cedo, vai fazer o que tu quiser. Mas não tem argumento para tu trancar a rua porque tu acha que tu é ou que a tua filha é o ser mais... Entendeu? Se tu acha que é, então vai mais cedo. Se tu acha que ela vale tanto assim, vai mais cedo. Compra uma botinha de borracha ou leva no colo, guarda-chuva, vai fazer o que tu quiser, mas não que os outros tenham que também entender esse teu processo. Então eu acho que se manter coerente, eu acho que é muito difícil. E no consumo, isso... eu falei isso para dizer que no consumo isso vale. Porque daqui a pouco a gente está pagando caro por uma coisa... que não vale. Que foi ali, feita para pegar o teu dinheiro. E numas outras coisas que são valiosas para nós e que vão nos fazer falta. Vai nos fazer falta. Ao menos para mim vai fazer falta.
Quando eu não tiver mais ratinho, vai fazer falta. Fazer um aniversário. A minha mãe compra 53 anos ratinho no meu aniversário. Porra, vai chegar um que não vai ter ratinho. Não vai nem ter aniversário, nem vai contar aquele ano. Mas eu costumo dizer que isso é verdade. Depois que a minha avó faleceu, eu nunca mais comi cocada mole. Queijo Minas. Não vai comer. Não tem. Porque não encontra. Eu nunca mais Porque a tua mãe não aprendeu, porque a tua tia não aprendeu, porque tu não aprendeu, porque a receita ela não é só eu te dizer o que vai ali e modo de fazer. Cara, se tu não botar o guardanapo, ela já fez 100 vezes. Ela viu que se ela botar o guardanapo reto, o primeiro vento cai e seca para de cima. Então tem que dar uma dobradinha, entendeu? Ela tem muito mais do que saber receita e modo de fazer, é saber as manhas. Ela tem as manhas. Ela tem as manhas. Isso é o que conta, cara. Na receita, isso é mega importante. Sim. Não é eu te ensino a fazer tudo aí. Eu te digo a ambrosia, como se faz exatamente tudo, pesado, medido, tudo. Tu vai embora para casa e tu não vai fazer. Por quê? Porque a gente faz todo dia o negócio. Eu faço isso há 25 anos, duas vezes por semana, já deu errado várias vezes, entendeu? Então a gente sabe hoje como bota, como é que cuida, só aquela mexidinha no meio, que é para não desmontar, se mexer tudo, ficar tudo pequenininho, fica horrível. Então a gente, não é só, então a coisa vai muito além, então tem que ser transmitida, né? Sim. A coisa transmitida não é comprar o livro lá. Pode botar, tem várias coisas que tu compra o livro e não é receita mentirosa, ela é receita de verdade. Só que tem as manhas. Tem as manhas. Tem as manhas, tem o fazer todo dia. Claro, tem errar. Tem o errar. E saber onde erra. Porque tu vai errar. É o que acontece lá na fábrica, muitas vezes, né? A gente tem a indústria de farofas e geleias, que você vai levar pra casa. E muitas vezes chega um funcionário e fala assim, mas André, a gente tinha que fazer assim, assim. Aí ele fala, eu já errei fazendo isso, eu já sei que não funciona. Parece que é melhor. Sim. Mas se você fizer, vai acontecer isso. Claro. Isso. E aí ele fala, mas para ele saber disso hoje, ele teve que errar. Claro, mas é lógico. Precisou errar. Mas ele vai várias vezes. E errar de vários formatos. Né? Então, eu acho que é isso. Então, o passar as coisas vai muito além do que deixar uma receita escrita. Pega uma receita escrita. Eu adoro aqueles livros de família, eu vou a Brick, porque geralmente Brick na minha região lá compra a casa inteira da pessoa. Sei lá, alguém faleceu, deixou uma casa inteira lá, o cara compra todos os móveis e tal. Às vezes dentro de algum baú vem livros e vem preciosidades, vem livro de receita escrito à mão. Eu tenho vários em casa. E aí tu vai ver, a receita ela não diz absolutamente nada. Ela diz só as coisas que vai. Eu digo, puta velha, filha da puta. Só as coisas escritas. E tinha que dizer se bota antes, bota depois que ferve, bota depois. Entendeu? Porque isso é que muda tudo no meu processo. É o modo de fazer. Claro, as manhas, tem que ensinar as manhas do negócio. Senão o cara vai ter que fazer 120 vezes para errar. Errar 120 vezes para uma ficar meia pouca. A pergunta que não quer calar. Você tá escrevendo teu livro de receitas? Pior que não. Pior que não. Então, não deveria, né? Então não seja o filho da puta. Escreve e bota as manhas. Mas adoro, eu faço as manhas. Tem que passar as manhas pra alguém. Não, mas o Bistrô Pelotense tá construindo uma história lindíssima, riquíssima, de resgate da cultura local e dessa comida afetiva, essa sensação de estar em casa, de pertencer àquela cozinha, né? Eu nem tô lá, mas só de ouvir falar. Não, mas a gente é bem recomendado. É isso que agora eu a próxima ida a Pelotas, com certeza. Mas com certeza, eu já tô com vontade de ir lá só pra ir lá. Já vamos agora. Tô com vontade de ir a Pelotas só pra ir lá no Bistrô Pelotense, que a Fábio, esposa do Bolinha, disse que realmente é. A Fábio é uma santa, né? Não é o primeiro que me fala isso. Olha ele aí, olha aí. Fábio é uma santa, tá louco, cara, olha aí. Bolinha é um grande parceiro, a gente fez muitos anos a Expo Inter junto, olha. Se eu conheço alguma coisa de carne é da mão desse cara. Esse cara é um absurdo que ele faz com uma faca. Ele é. Esse cara é olha... Se tem pessoa que eu sou fã nessa vida aí,
nessa área é ele. Ele é olha, o que eu já vi esse cara fazer. Tem histórias. Ficaria uns 3 dias aqui falando das coisas dele. Eu não sei quantos anos a gente fez a Expo Inter junto. A vitrine da carne era dividido em 2 partes, né? Um aquário era ele desossando e o outro aquário era eu numa cozinha que ele desossava e me passava os cortes, né? Então era uma coisa muito legal. Era uma iniciativa do Sebrae. O Roberto era o gestor disso, né? Então por isso a gente tem esse vínculo forte aí. E a gente combinava sempre de manhã, começava muito cedo, então pegava, sei lá, o dia da raça tal lá, a gente dizia, cara, então assim, ó, tu me passa o entrecô, que aí eu trouxe um pirê de batata doce, que aí eu trouxe tal, tudo combinado, e aí o tempo vai dar certinho para fazer o entrecô com o tempo que tu fala e tal, beleza, tudo combinado, tudo certo, equipamento, tudo pronto ali. Ele tirava o pescoço e dava o pescoço. E com o pescoço agora, o que tu faz? Era engraçadíssimo. Tu combinava tudo, ele só quebrava tudo. Só me sacaneava, me judiou muito. Não, isso é sério, não é modo de dizer. Mas isso mostra que você era bom, né? Porque você tinha que se virar. Não, aquele desgraçado, eu tinha que matar ele. O Bolinha, a galera que vem fala, todo mundo tem uma história com o Bolinha. Não, mas se eu te contar tudo, isso não é nada. Meu Deus do céu. Ele é maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Olha que ele passar rápido, já tá mais de 1h05 conversando aí. Ixi, falei demais. Nossa, não falou nada, mais, porque é ouvir mais de 1h e pouco. É o tipo de tema que a gente gosta de falar, porque é leve e é verdadeiro, né? Então a gente gosta desse tema. Mas a gente quer agradecer a sua presença. Você veio lá de Pelotas até aqui para conversar com a gente, contar essa história para nós e trazer essa reflexão. E eu acho que você traz uma reflexão que eu acho que ela é muito valiosa. É isso que você falou. Às vezes a gente começa no pátio de casa e a gente não começa só com ingrediente. Às vezes é o piso, é não sei o que, é valorizar, tudo. Né? É a valorização. A valorização, né? De entender um pouco primeiro para quem tu dá o teu dinheiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que só por isso valeria a pena, né? Entre tu dar para alguém que tu não faz a menor ideia de quem é, ou tu ir comprar uma faca ali do Cássio. Cara, eu vou comprar uma faca do Cássio, meu. Eu sei quem é o cara, eu sei até onde ele mora, eu sei buscar uma faca ali na casa dele. Entendeu? E aí tu vai comprar uma outra faca que vem da China. Tá louco, cara, que tu nem conhece chinesinho. Até porque isso, né? Então, não tem isso, cara. Isso é uma coisa que eu acho que isso vai até de racional, né? Ah, mas a faca do Cássio é 5, 7, 12, 20 reais mais caro. E daí? Tem ou não tem? Esse é um fato, né? Não tô dizendo que tira dinheiro. Não é essa a questão. É que até porque faca é preço de faca. Sim. Então, claro. Né? Então, falando dentro de uma coisa, então não tem. Eu acho que essa escolha, para mim, hoje me norteia muito e eu procuro me manter coerente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Que legal, é muito isso, é muito mais do que só comida de território, é valorização daquilo que é local, daquilo de quem faz, né, e conhecer, valorização do próprio dinheiro, que nem você falou. Então é muito mais, é muito mais amplo, né, o tema, não é... E vale o penso, acho que vale o penso de poder olhar... De olhar, às vezes, para algo que parece tão corriqueiro, singelo, que vem da nossa infância, mas que daqui a 5, 10, 15 anos, talvez tu não encontre mais, se tu não valorizar hoje. Porque tu não valorizou. Porque tu, o teu vizinho, o teu amigo, o teu primo, né? Porque não teve uma valorização. Isso, automaticamente, isso vai se perdendo. Exatamente. Acho que essa é a reflexão do dia, né? Com certeza, que baita reflexão pra gente começar esse ano aí de 2026, primeiro programa do ano, com essa baita aula, e eu acho que com um dos temas que é um resgate ao nosso primeiro programa lá em 2023. Quando a gente começou tudo isso, nosso primeiro programa, a gente falava da valorização de um outro cenário, mas a gente veio falar da valorização do assador, dessa coisa de eventos que chamavam os assadores de voluntários. Sim. Então, o cara que trabalha 20 anos, 30 anos, ele sustenta a família dele assando, e aí os grandes eventos ganhando dinheiro, levava o cara lá e não pagava nada pra ele, falava que ele era voluntário. Seria
Isso seria um outro programa pra gente falar bastante sobre isso. E aí, o primeiro programa que nós fizemos foi esse o tema. Que legal. E nós levantamos essa bandeira. E foi muito legal, porque depois... Mas dá pra fazer o segundo também desse agora. Vamos fazer? Esse ano. Atualizar. O segundo de 2026 dá pra falar fazer. sobre isso também. Você topa esse tema, Márcio? Puta, acho que não, né? Porque a gente vai ser cancelado. Nós podemos ser cancelados, né? Você sabe, no primeiro nós quase fomos. No nosso primeiro programa da vida. Tocar, meu telefone tocou como eu nunca tinha visto. Sim. Porque tem duas coisas. Se tá todo mundo doando, beleza. Não, mas né? Mas se tem uma ponta sendo bem remunerada, aí tem alguma coisa errada. Pois Beneficente. E a gente... Não, beneficente, ok, Sim, beleza, claro. tô dentro, sou parceiro, Mas... seja onde for. E aí a gente levantou essa primeira bandeira no nosso primeiro programa da história. E vocês Quase estão fomos até agora. Tá louco, meu. Estamos até agora. Vamos Não completar morreram o com essa crise. 100º episódio. Que luxo, com esse primeiro arrojadíssimo, hein, Aham. no setor. Não, a gente nem sabia o que estava fazendo, Aí, porque se arrumaram soubesse não patrocínio tinha feito. depois disso. Sim, todos. Não. Meu Deus. Mas foi muito legal, porque depois disso, logo depois disso, nunca passou a se valorizar, mesmo que não ainda, né? Da maneira que deveria, mas... Sim. Houve uma evolução do processo, então a gente entende eu digo que houve... Que acendemos Sim, a luz sim, na cabeça sim. daqueles que não enxergavam. E Esse é o ponto. E é esse o ponto. Sim. Né? Para poder... Sim, não, sim. não, assim não dá. Sim, claro. Então foi esse o ponto. Claro. Eu acho que esse foi o ponto Na fundamental. verdade, tudo tem que ser uma via de duas mãos, né? Sim. Seja como for. E outra, não é só o dinheiro que remunera. Daqui a pouco eu posso ir lá e vou adquirir conhecimento pra caramba. Sim. Também é remunerar. Desde Pode que o conhecimento seja válido, né? Claro! Não, ele pode ser remunerado de várias formas, maneiras, né? mas tem que ser remunerado de alguma forma, né? Lógico! E eu acho que essa valorização, então, assim, é um resgate ao nosso primeiro programa. Ai, que legal. E que volta à nossa essência, porque nós levantamos essa bandeira da valorização lá atrás, foi do assador, mas agora eu acho que você traz um tema que, de fato, muito mais amplo. E a gente fala que quando a gente pensa em valorização é de tudo. E começa, às vezes, ali no detalhe. Legal, Ratinho. e eu ainda vinha pensando, planejando coisas totalmente diferentes Nunca é com do que o que eu falei. Que legal. E é isso que é legal Tomou do um programa. outro rumo. Vocês são muito legais, muito leves, muito bom. Obrigada, Ótimo. mas... E claro que você não vai poder sair daqui. Opa! Nós vamos valorizar seu tempo. Opa, que maravilha! Então você vai sair daqui. Os nossos patrocinadores valorizam o tempo, Opa! a presença. O conhecimento é muito mais do que todo o restante. Coisa boa. Então tem Adorei aqui meus o pãozinho. presentes. Aqui dentro tem vários presentes. Ah, Aí dentro tem vários. ainda bem que eu vim com a mala bem grande. Olha que A nossa maravilha. farofa é o Vai capitã. gostar. Muito. Sem glúten, sem lactose, feita com comida de verdade. Opa, coisa boa. Adorei. Tem produto da Red Bull, tem Tem erva geleia, obrigado. tem erva mate. Uma geleia linda. Tá bem, muito obrigado. E claro, Fiquei muito né, feliz. você veio num podcast de churrasco, também você vai sair daqui com carvão. Pô, aí, que maravilha. Tá bem. Sai com Porque carvão aí do nosso sai- patrocinador Cardecácia. É isso aí. Então, bem. mais uma vez, Márcio, muitíssimo obrigada por ter estado aqui conosco, por ter doado o seu tempo e o seu conhecimento. A Nada. gente sabe que o tempo é a única coisa, é a coisa mais valiosa que a gente tem. Isso aí. Então, muito bem. obrigada. Como Também é que o gostei. pessoal te encontra nas redes sociais? Como é que o pessoal encontra o Bistrô nas redes Bistrô sociais? Vai estar aqui Pelotense, @ Bistrô Pelotense e Márcio M. Ávila. Sou Márcio Marques aqui. Ávila. Então, Márcio M. Ávila aí. Quem for a Pelotas, o convite está feito Pô, para ir conhecer. Bistrô Pelotense, uma honra receber vocês lá Que legal. e a todos. É isso aí. Então, Gostamos se demais. for a Pelotas, já sabe onde ir comer comida regional e verdadeira comida pelotense. Isso aí. Deixa eu agradecer os patrocinadores, né? Porque nada disso estaria acontecendo sem o apoio deles. Não é mesmo, Cristiane? Isso aí. E as marcas que aqui estão, né? São El Capitã, Barão Erva Mate, Dom Cássio Zelaime, Zinho, GR Group, Assessoria Contábil e Jurídica, Borrússia, Carvão Cardecácia, Asiana, Red Bull, Zinho e Lenscorp. É isso aí. Se você ficou até agora,
curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, encaminhe para mais pessoas que merecem assistir esse conteúdo e que é um conteúdo de valor. Então, quando a gente está falando de valorização, vamos valorizar esse conteúdo que a gente está fazendo aqui. Compartilhe aí com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.